Olá, alunos, bem-vindos à aula de prática do processo do trabalho. Na aula passada, a gente conversou sobre as varas, sobre os tribunais regionais do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, sobre o funcionamento de cada um, sobre a composição de cada um, como que ingressa em cada um desses órgãos. Lembrando que lá nas varas é através do concurso público, onde o juiz ele opta por prestar o concurso público realizado, e direcionado para a área do trabalho. Os outros demais é questão de plano de carreira. Não há um concurso público para que você seja um desembargador e não há um concurso público para que você seja um ministro do trabalho, certo? Então é plano de carreira. Você inicia lá na vara de trabalho como juiz substituto, depois você angaria a titularidade dessa determinada vara e a partir daí, através do plano de carreira, vocês conseguem ingressar no Tribunal Regional ou no Tribunal Superior do Trabalho aí na situação. Hoje o tema que eu vou abordar com vocês é com relação ao Ministério Público, como que ele atua na área do trabalho. Vocês vão perceber ao longo aí da aula que o Ministério Público ele atua de uma forma semelhante às demais áreas do direito. E o outro também, tema da apostila, é com relação à jurisdição trabalhista, tá? Jurisdição trabalhista e, consequentemente, duplo grau de jurisdição. Provavelmente vocês já devem aí ter ciência que o Ministério Público, ele sempre está ali atuando junto com o juiz. Então, se você tem uma demanda civil, se você tem uma demanda penal e se você tem aqui, no caso, uma demanda trabalhista, você sabe que o Ministério Público ele faz parte, ele é parte do processo. Aqui eu vou explicar para vocês, fazendo a leitura, que vocês acompanhem também na apostila de vocês, o funcionamento do Ministério do Trabalho, por que ele atua, por que ele tem que estar sempre junto aí, por que ele é parte do processo. O que a gente está acostumado a ver, o que é comum de ver, é o Ministério Público atuando na esfera penal, acusando determinada pessoa, acusando uma pessoa que possivelmente vai ser o culpado e vai ser condenada ou vai ser absolvida da ação penal. Então, iniciando lá no título, Ministério Público do Trabalho, farei a leitura, acompanhem, façam as anotações, não abandonem nunca o caderno de vocês. O caderno de vocês tem que ser um companheiro e a partir dele que vocês conseguem. Aí, por exemplo, esqueci determinado tema, tenho lá no meu caderno anotado tudo certinho, aquilo que a professora falou, com as minhas palavras, então vai ficar mais fácil. Coloquei lá no primeiro parágrafo da seguinte forma: o Ministério Público do Trabalho tem fundamento no artigo 128 da Constituição Federal. Então, se você quer saber quem dá essa competência para a atuação do Ministério Público, é a Constituição Federal, lá no seu artigo 128. A Constituição Federal, nesse artigo 128, diz que o Ministério Público atua como custo-lege em matéria trabalhista, aqui que é a nossa área. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Ministério Público ele não está ali para acusar, por exemplo, ou o empregado ou o empregador. Ele está ali para atuar como fiscal da lei. Ver se toda aquela lei, se tudo aquilo que está sendo pleiteado é justo, é de direito das partes, tá? Não tem nada além que está sendo pedido. Verificar também com relação se uma das partes está de má fé. Então ele tem esse papel fiscalizador da lei, ver se a lei está sendo aplicada da maneira correta. Além aí dele fiscalizar a parte, saber se aquilo que está pedindo é realmente de direito, é realmente legal, está dentro do ordenamento jurídico, ele pode atuar também como um fiscal da sentença. Então, por exemplo, o juiz decretou a sentença, prolatou uma sentença.
O Ministério Público, ele pode fiscalizar se essa sentença, porque a sentença ela tem que ser fundamentada, tem que ser motivada, então ele pode fiscalizar se essa sentença está de acordo com o pedido, está de acordo com a lei, tá? E assim ele atua para garantir que a justiça prevaleça nessa relação, nessa lide trabalhista. Bom, coloquei aqui também que cabe ao Ministério Público do Trabalho o manejo de ações civis de caráter público nos limites da Justiça do Trabalho, como objetivo da defesa irrestrita dos interesses coletivos, em ocasiões em que restarem desrespeitados direito de ordem constitucional dos trabalhadores. Em outras palavras, esse Ministério Público do Trabalho é o fiscal da lei em questões trabalhistas, aquilo que eu já expliquei para vocês. Verificar se tudo aquilo que está sendo pedido está dentro do ordenamento jurídico e se a sentença também tem uma fundamentação legal, uma fundamentação retirada do ordenamento jurídico. O quadro de carreiras do Ministério Público do Trabalho, ele está esculpido, ele está descrito no artigo 86 da Lei Complementar número 75 de 93. Então, uma lei aí que não é tão recente. Vem depois da Constituição, que é do dia 5/10 de 88, mas também não é tão novinha assim. Tem praticamente a minha idade, essa determinada lei complementar. E o Ministério Público do Trabalho, ele é composto, tá, por algumas pessoas referentes aos seguintes cargos que eu descrevi, que eu coloquei aqui para vocês. Então, dentro do Ministério Público do Trabalho, temos o Procurador do Trabalho. Ele ingressa nessa carreira através do concurso público, tá? E dotado, assim como os magistrados, de vitaliciedade. O que isso significa? Significa que o cargo dele é vitalício, o cargo dele é praticamente para sempre, a não ser que ele cometa uma determinada irregularidade, né? E ele possa sofrer aí também uma aposentadoria compulsória. Ele é dotado deste cargo, mas se ele cometer algum determinado ato, ele pode sofrer uma sanção administrativa e, se tiver no tempo lá da aposentadoria, pode sofrer aposentadoria compulsória. Temos o Procurador do Trabalho, temos o Procurador Regional do Trabalho. Esse daí ele atua junto aos Tribunais Regionais do Trabalho. Temos o Subprocurador Geral do Trabalho, que é o cargo mais alto do Ministério Público. O Procurador do Trabalho, diferentemente do juiz, quando adentra no quadro funcional de seu órgão, já é efetivado no ato de sua posse, inexistindo a figura do Procurador do Trabalho substituto. Então, espero que vocês se lembrem que eu falei que quem for ingressar na carreira da magistratura, lá na vara do trabalho, tem que necessariamente aguardar, né, a sua titularidade. Entra-se como substituto e aguarda a sua titularidade. Aguarda você ali tomar conta daquela determinada vara como juiz titular. Agora, fazendo uma comparação do magistrado para com o procurador, certo? Os dois como pontos semelhantes, então anotem aí que é a vitaliciedade. Como ponto divergente é que o procurador, ele já ingressa nessa carreira como o titular do seu cargo. Ele não fica ali um tempo como substituto e após esse determinado período ele passa a ser titular da procuradoria. Não, ele já entra com esse determinado cargo, tá? É uma diferença aí que tem com relação ao magistrado e ao procurador. De outro lado, do ponto de vista federativo, o Ministério Público do Trabalho pertence ao Ministério Público da União, tendo sua operação ou operacionalização regida pelos ditames da Lei Complementar, que eu já havia dito, que é a Lei Complementar 75 de 93, dispositivo que revogou tacitamente os artigos 736 a 757 da CLT. O que você deve saber desse ponto e anotar desse ponto?
Anotem qual é a função do Ministério Público do Trabalho, que é atuar como fiscal da lei, saber se aquilo está sendo cumprido, se o ordenamento jurídico e a Constituição, principalmente, estão sendo respeitados. Além da função dele, vocês têm que anotar a semelhança entre um procurador e um magistrado, que é esse cargo ser vitalício, e anotem também a diferença. O juiz, ele entra como substituto, e o procurador, ele já entra como titular do cargo dele. Agora, saindo um pouquinho do Ministério do Trabalho, falando com vocês sobre a jurisdição trabalhista e explicando o que isso significa, correto? Lá no primeiro parágrafo, acompanhem da seguinte forma. Antes da gente entrar na competência propriamente dita da Justiça do Trabalho, alguns comentários devem ser feitos e algumas definições devem ser tecidas. Notadamente, no que concerne à jurisdição, um fundamento de processo. Em uma preliminar análise, jurisdição deriva do vocábulo latino iuris e significa direito, ao passo que dictio significa dizer, ou seja, jurisdição corresponde a um instituto processual que define quem tem competência para fazer o direito. Prerrogativa que, no caso, não se destina à pessoalidade isolada do magistrado, mas sim a este imbuído de jurisdição, concedida e pertencente ao Estado. Aqui a jurisdição, eu coloquei também a palavra etimológica para que vocês entendam. Eu coloquei essa divisão, que é de iuris e dictio. Então, jurisdição significa dizer o direito, quem que deve dizer o direito, quem que é competente para te dizer o direito. Pode-se inferir, portanto, que jurisdição é o poder, a função, a prerrogativa ou atividade do Estado de, no universo dos autos, aplicar o direito e resolver as contendas, resolver as lides, resolver os problemas, tendo como norte, base e parâmetro a composição, que é a conciliação, e a paz social. A composição, inclusive, muito presente no cotidiano forense trabalhista, o que permeia também, ungido por uma nova codificação adjetiva, todo o arcabouço axiológico do processo pátrio. O que vocês devem entender como jurisdição, aí como uma forma bem básica de dizer para vocês o que é isso. Cada área do direito tem a sua jurisdição, que é exercida pelo Estado. Não é o Estado que legisla, não é o Estado que cria as leis para solucionar determinados conflitos. Então, esse poder de dizer o direito é do Estado. O que ele faz é dividir, em territórios e dividir pessoas competentes para interpretar essas leis aí criadas, por ele, para promover a paz e o bem social, o bem coletivo. A jurisdição, como instituto processual, guarda ainda algumas características relevantes que merecem destaque e uma certa importância aí para vocês. São elas a imparcialidade, a substitutividade e a definidade. A imparcialidade aqui é bem fácil de entender e normalmente vocês têm isso até em outras áreas, do ramo do direito. O que é ser imparcial? É estar neutro dentro de uma determinada relação, não pender para o lado do reclamante e nem para o lado do reclamado. Então, pela imparcialidade, a gente pode entender o distanciamento do julgador em relação às partes, de modo a evitar um julgamento tendencioso e alicerçado sobre interesses escusos de quaisquer dos polos da relação piramidal do processo. Falei para vocês que lá no começo, antes da emenda constitucional número 45, 45 de 2004, que está um pouquinho acima aí do texto,
lá quando eu falei mais ou menos relacionado à vara trabalhista. Então, antes dessa emenda, falei que o sistema ele se dividia, né? A doutrina entendia como um sistema paritário de julgamento, onde de um lado tinha o juiz e de outro lado um representante do empregador e do outro representante dos empregados. Então tentem imaginar como que eu aplico a imparcialidade dentro de uma situação dessa. Temos o juiz, que a gente acredita ser imparcial nesse sistema antigo. As outras duas partes, né, aí como forma de conselheiros do juiz, como forma de participar aí do processo, elas são totalmente imparciais, né? Um é o representante dos empregados, outro é o representante dos empregadores. Então fica um pouco difícil a gente colocar aqui essa característica da imparcialidade remetendo ao sistema antigo, que é chamado de sistema paritário. Substitutividade. A seu turno, diz respeito à supremacia da decisão do magistrado sobre as partes, de modo em que a decisão prolatada arqueie-se diante da vontade individual dos litigantes, certo? Então, o que isso quer nos dizer? A seu turno, diz respeito à supremacia da decisão do magistrado. Isso significa que o magistrado ele tem, desde que fundamentado, esse poder aqui de decisão suprema, a decisão prolatada que está escrito aqui, até um termo em latim, certo? E essa decisão, ela se sobrepõe, ela substitui aquele interesse individual na qual as partes chegaram até aquela determinada vara. Então, essa decisão, ela substitui o interesse individual, tá? E compõe o interesse ou algum meio de satisfazer, né? Desde que respeite o direito, satisfazer e não lesar nenhuma parte e nem outra parte, dentro daquele direito que eles estão procurando. Porque se uma parte ela vai buscar o seu direito, é muito óbvio, né, que de forma parcial ela vai querer ganhar a ação e às vezes ela interpreta a lei de uma maneira além daquele direito que ela tem. Então, se uma parte está com um direito à lei, outra parte também está pleiteando um direito à lei, o juiz ele tem que ter uma decisão suprema, podar aquilo que é direito de uma parte e podar o direito da outra parte, assim chegando numa só sentença, numa só decisão que vai valer para as duas partes, para os dois lados. Definitividade, tá? É definida aqui e significa que a decisão que solucionou o conflito deverá ser respeitada por todos, partes, juiz do processo, o poder judiciário e até mesmo por outros poderes. Abarca a premissa de que a decisão proferida pelo juiz, investido de jurisdição, investido do poder de dizer o direito, certo? Produzirá com trânsito em julgado o que se chama de coisa julgada material, tornando-se assim inquestionável e irrecorrível. A gente tem 3 etapas processuais, como vocês vão ver aí na parte do processo civil. A gente tem a fase de conhecimento, a gente tem a fase recursal, a gente tem a fase de execução, correto? Aqui a gente diz da definitividade da lei. Isso não significa que não possa recorrer dessa sentença quando aquilo não te agradar. Significa que se passar o prazo para que você recorra e você assim se mantém inerte, essa decisão após o trânsito em julgado, tá? Ela não volta atrás, ela é definitiva, ela é irrevogável. Então, por isso que o advogado, ele trabalha muito com prazo. Imagine uma determinada ação onde a parte, ela busca por um direito que é super importante para ela. Vai aqui para a esfera trabalhista, ela busca pelas suas verbas rescisórias porque não está trabalhando. E essa pessoa é chefe de família, essa pessoa que mantém financeiramente a família. Então, imagine um advogado, perde um prazo, né, de recorrer, pede um prazo para interpor, apresentar determinado ato,
E esse ato e esse processo, ele torna-se coisa julgada material, passa-se o trânsito julgado. Como que eu vou reverter a situação desse cliente? Não tem como reverter nessa questão. Aqui o próprio texto já nos fala. Aquele que nos diz o direito, que é o juiz, ele tem como característica essa atitude dele como definitiva. Então, se transitar em julgado sem que ninguém reclame, automaticamente você não pode reclamar em momento posterior, em um momento atemporal, tá? Que é fora desse prazo aí estipulado pela lei. Além da jurisdição, que é esse poder de dizer o direito, lembrando que o poder de dizer o direito é do Estado, que ele passa, ele transfere esse poder de dizer o direito para uma pessoa competente, uma pessoa que estudou e se dispôs a entrar naquele determinado cargo através de concurso público. Então, essa pessoa é dotada de conhecimento para dizer o direito, para fazer se valer a lei, fazer valer aquilo que está escrito nas leis. Então, a gente tem a jurisdição e a gente tem também o duplo grau de jurisdição, que para iniciar as discussões acerca de competência, é necessário a gente passar pelo princípio jurisdicional, no tocante ao assunto de maior importância, qual seja o princípio do duplo grau de jurisdição. Esse princípio, inclusive, ele está atrelado às outras áreas aí do direito também. A gente tem essa possibilidade de recorrer, de chegar a uma instância acima, desde que aquela sentença não satisfaça a minha vontade, correto? Então, antes de falar dessa competência, quem pode fazer o quê? Eu tenho que falar da parte da jurisdição, como que se divide tudo isso, para que a partir daí a gente consiga enxergar quem pode dizer a jurisdição. Esse princípio, que é o duplo grau de jurisdição, no processo civil, diferentemente do que acontece no penal, tem status meramente legal e não supralegal ou constitucional. É responsável por tornar possível que um segundo órgão jurisdicional promova o reexame integral da causa, o que se assegura através de recurso. Falei que temos 3 etapas aí, 3 fases processuais: conhecimento, recurso e execução. Não necessariamente nessa ordem, tá? Então, um dos exemplos aqui que a gente mais conhece, o recurso que é mais falado, é o recurso de apelação, certo? Recurso ordinário trabalhista e o recurso ordinário constitucional, ambos também capazes de viabilizar o segundo exame integral da causa. A gente aqui está falando da jurisdição nessa situação, nesse primeiro ponto, que é o poder de dizer o direito, de alguém te dizer o direito, A jurisdição, ela vai cair aí mais para frente numa competência. Tem uma pessoa que pode te dizer o direito, mas quem é que vai poder te dizer o direito? Então, quem é que vai poder te dizer o direito é definido pela competência, Competência prevista para a lei. Por isso que um assunto ele vai em consequência do outro. Então, por exemplo, eu sei que o Estado, eu sei que um juiz, ele tem a jurisdição, Ele pode me dizer o direito. Será que eu estou errada? Será que eu estou certa? Mas qual o juiz que vai me dizer esse direito? Eu moro aqui em São Paulo, na capital de São Paulo. É o juiz lá de Bauru, do interior de São Paulo, que vai me dizer o direito? É o juiz lá de Belo Horizonte que vai me dizer o direito? Como que eu vou saber isso? Eu vou saber isso a partir do momento em que eu encontrar a competência territorial e saber que aquela pessoa ela é competente, para dizer o meu direito. Então, segundo a lei, se eu estou em São Paulo, se o meu problema ocorreu em São Paulo, a jurisdição e a competência para analisar o meu problema será aqui de São Paulo e não de um lugar tão distante, Isso é importante porque cada região, de certa forma,
ela tem as suas características. Então, aqui em São Paulo, a gente tem uma determinada característica. Em outro estado, mas no Rio de Janeiro, no Paraná, tem outras características, tem outras histórias aí. E isso, de certa forma, recai, né, recai como influência sobre o julgador. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, eu posso ter determinadas práticas reiteradas, que lá no Paraná eu não tenho. Então, um juiz conhecedor das leis do trabalho daqui, sobre o que acontece daqui, é muito mais competente e muito mais apto a me dizer o direito, né? Porque ele está aqui, ele sabe, ele está próximo à situação de certa forma, do que o juiz de um outro lugar. É a mesma coisa, por exemplo, que eu for formada aí em física e dar aula, por exemplo, de direito tributário. É uma coisa que não tem muito a ver, correto? Aí, continuando aqui, que o duplo grau de jurisdição, ele é um pouquinho mais amplo, tá? Então, o que vocês têm que entender, só continuando aí essa parte finalzinha, o que vocês têm que entender aí nesse caso, tá? Quando eu preciso buscar determinado direito meu, onde que eu vou? Eu tenho a jurisdição, eu tenho o duplo grau de jurisdição, eu tenho a competência, tá? Então, quando o cliente, ele chega aí na sua frente, ele vai te contratar, você tem que saber qual é o fórum, qual é o lugar competente para que você vai buscar esse direito do cliente. No começo, isso gera muita dúvida, tá? Por exemplo, a gente sabe, né, de uma certa forma, por ver aí na mídia, pelo tempo de estudo, por exemplo, que a gente vai ingressar na primeira instância nessa situação. Mas qual primeira instância? Qual bairro? Como que eu vou saber tudo isso? Para quem eu vou remeter o meu processo? E tudo isso, quem vai nos dizer é a lei. Você vai pegar a lei e a lei vai dizer, por exemplo, você vai ingressar ou você vai buscar o seu direito se ele foi ferido junto à comarca da região onde você prestou o seu serviço. O direito pode dizer também, por exemplo, numa separação, é competente, tá? O foro de domicílio da mulher ou de foro de domicílio com quem esteja a prole, com quem esteja a criança, para solucionar lides relacionados ao casal. Então, o que significa aí? Se eu sou mulher, estou lá morando com a criança, tá? O foro competente para analisar uma ação de pensão alimentícia vai ser o meu, porque a criança está aqui e é muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil para mim que estou com a criança me locomover, porque está aqui dentro da minha comarca. Agora, contrário também, às vezes o pai está com a criança, né? Não necessariamente a mãe. Então, nada mais justo que ele também se utilize dessa comarca aí próxima, para que ele busque um direito à pensão alimentícia, ao divórcio, se eles não divorciaram aí judicialmente durante esse período e separaram de corpos anteriormente. Então, quem nos diz isso é tudo a lei. Então, para que a gente não fique perdidos aí quando formos atuar em determinado caso, em determinada ação trabalhista, a lei nos diz, olha, o foro competente é lá de onde prestou-se a atividade laborativa, onde você praticou a atividade. Então, mesmo que o funcionário seja da Zona Sul, prestou o serviço na Zona Leste, o foro competente vai ser o da Zona Leste, porque é onde realizou-se o serviço, tá? Então, é importante para que vocês entendam, toda essa parte aqui teórica é justamente para isso, para que vocês saibam qual caminho que vocês vão tomar. Porque quando vocês forem profissionais aí, vocês vão observar que o cliente chega, né, te joga o problema, te derrama o problema, e você tem que ser o competente, você é o detentor da capacidade técnica para saber quais os caminhos que você pode tomar para solucionar esse problema e quem vai ser competente, para onde você vai levar esse determinado problema para ser analisado, tá?
Então faça as anotações aí de vocês. Eu estou aguardando aqui para as dúvidas, aguardando vocês me chamarem. Continuem aí se cuidando e não levem dúvida para depois, tá bom? Um beijo aí para vocês.